Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos a cada dia fazermos um sacrifício vivo, crendo que a graça de Deus é abundante para nos limpar de todo pecado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de Jesus Cristo nós encontramos perdão, através de Jesus Cristo nós encontramos salvação, através de Jesus nós hoje podemos ter a certeza de que um dia nós estaremos ao lado do nosso Deus, vivendo com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 3, o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Querido amigo, nós precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. Nós vivemos dentro de um grande conflito desse planeta Terra. As forças do bem, que é de Deus, e as forças do mal, que é Satanás. É claro que hoje nós temos que ter a maior convicção. Deus já venceu essa grande batalha. É uma luta desproporcional. O nosso Deus é criador de todas as coisas. E nós sabemos, através da palavra de Deus, Deus não criou um anjo mau, Deus criou um anjo bom. Mas o anjo mau permitiu que o mal alcançasse o seu coração e ele até então tem causado males aos filhos do Senhor. E quando um dos filhos do Senhor nessa terra sofre, o nosso Deus também sofre. Como nós vimos ontem no capítulo 2, no versículo 8 do livro de Zacarias, quando alguém toca num dos santos do Senhor, é como se tocasse na própria menina dos olhos do nosso Deus. Nós somos o alvo do amor do Senhor. E um dia Ele irá intervir nessa terra e Ele irá acabar com todo o mal, com todo o sofrimento, para trazer alívio, libertação, paz para o remanescente de Deus, fiel que vive nessa terra, e estarão seguros eternamente ao lado do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, essa quarta visão foi dada por Deus ao profeta Zacarias para que ele pudesse consolar o coração do seu povo. No momento em que o povo se animou e começou a reconstruir o templo e os muros da cidade, as forças inimigas se levantaram contra eles. Mas Deus estava falando: não temas, não se assuste, eu estou do lado de vocês, darei a vitórias a vocês. Vocês não podem interromper, não fiquem preocupados, porque eu estarei lutando junto com vocês. Josué é o primeiro sumo sacerdote após o povo retornar do cativeiro. Mas o nome Josué também, na sua forma aramaica, ela significa o nome de Jesus. Nesta visão, o sumo sacerdote, ele intercede por Israel diante do próprio Cristo. O anjo do Senhor, aqui descrito no livro de Zacarias, é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Satanás é o nosso adversário, é o inimigo do nosso Deus. A sua ação, o seu trabalho é acusar, é condenar, é ferir, é maltratar o povo do Senhor. Satanás sabe que quando ele ataca e fere um dos filhos de Deus, ele está atingindo diretamente a pessoa do nosso Deus. Vale a pena nesse momento nós também pararmos para refletirmos, porque o povo de Deus cometeu muitos pecados. Eles se tornaram muito irredutíveis ao ouvir a voz do Senhor. Foram muitos profetas que vieram em nome de Deus e eles rejeitaram, não deram ouvido. Satanás, nesse momento, se levanta para acusar, para condenar, para falar que de fato o povo não presta, que deveria ser destruído. Mas Josué se levanta para interceder e o coração de Deus é um coração de um pai. É um coração cheio de graça, de misericórdia, e é o próprio Deus que repreende a Satanás para abençoar o seu povo e dar uma nova oportunidade para que o seu povo possa andar diante do Senhor. Deus esperava que os seus filhos representassem o seu nome, vivessem exclusivamente para Deus. Quando passaram pelo cativeiro, eles deveriam sentir que viver longe de Deus é uma vida sofrida, viver longe de Deus é uma vida fria, não vale a pena. Deus nos criou para vivermos ao lado dele, somente ao lado do Senhor a nossa vida tem completamente sentido. Zacarias capítulo 3, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade,
e te vestirei de finos trajes. Deus, nesse momento, se volta ao profeta Zacarias e fala ao seu povo que eles estavam perdoados, que o seu pecado tinha sido cancelado, que eles não precisavam mais viver angustiado, acreditando que os inimigos iriam vencê-los pelos erros do seu passado, porque Deus tinha tirado as vestes sujas do seu povo e era o próprio Deus que estava dando uma nova oportunidade para escrever uma nova história. Amigo, Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus está disposto a recomeçar com os seus filhos. Deus não quer que vivamos nessa terra levando um fardo sobre os nossos ombros. Jesus Cristo veio aqui a esse mundo entregar-se na cruz do Calvário para nos trazer libertação. Aquele que crê no Cordeiro de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, tem paz, alegria, satisfação de escrever uma nova história. Hoje é o dia de nos voltarmos para Deus, reconhecermos o seu amor e vivermos exclusivamente para Ele. Quando no versículo 5 Deus estava falando que tinha tirado de Josué o seu turbante antigo e estava ali colocando um turbante limpo, o sacerdote é que usava o turbante. O sacerdote agora, ao receber um turbante limpo, era uma prova de que o pecado tinha sido perdoado e que agora ele poderia ministrar diante de Deus, interceder diante do povo, porque Deus tinha lhe trazido essa purificação, essa limpeza. Ele estava apto para servir como sumo sacerdote e Deus é que de fato santifica, é Deus que nos limpa, é Deus que nos salva. Todo o processo da salvação se dá através da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, efetuado pelo nosso Deus. Como nós podemos ver no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus não salva ninguém para que depois Ele mesmo autorize essa pessoa a voltar na sua vida de pecado. Quando Deus salva alguém, o objetivo final de Deus é que esse ser humano se mantenha íntegro, fiel, viva em fidelidade a Deus. Quando o pecado se dá na vida de um filho do Senhor, é por um acidente, é por uma falha, é por um obstáculo que muitas vezes está à nossa frente e nós não conseguimos ultrapassar. Mas o desejo final de Deus é que os seus filhos vivam em fidelidade a Ele. Mas se porventura algum dos filhos do Senhor cair, tropeçar e se envolver com o pecado, quando mais uma vez se voltar para o Senhor, tenha certeza, Deus sempre estará com os seus braços abertos para nos receber e nos salvar. O Espírito do Senhor está disponível para todo cristão, para toda a igreja. Já no Antigo Testamento, Deus enviou o seu Espírito para que o seu povo vivesse uma vida vitoriosa. Jamais um filho do Senhor conseguirá se manter de pé se ele tentar lutar as batalhas sozinhos. Quem de fato garante a vitória para o povo de Deus é o próprio Deus. É Ele que luta as nossas batalhas, é Ele que nos fortalece. Jesus Cristo veio aqui a essa terra mostrar e provar para todo o universo que é possível vencer. Jesus venceu, Jesus nasceu, Jesus se desenvolveu, cresceu, desempenhou o seu ministério, morreu morte de cruz, mas em momento algum foi encontrado pecado na pessoa de Jesus Cristo. O segredo da vitória de Cristo é viver uma vida submissa ao Espírito e eu e você hoje podemos também a cada dia nos submeter a Deus e viver uma vida vitoriosa como Cristo viveu. Zacarias capítulo 3, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O céu promete ao profeta Zacarias e ao sacerdote Josué de que um dia o Filho de Deus colocaria os seus pés nessa terra. E a promessa é o maior presente que o céu poderia oferecer aos seus filhos. Não há um presente maior que Deus tenha dado aos homens que estão nesse mundo do que a vinda do Filho de Deus a essa terra. Quando um ser humano se depara com a morte e teme a morte e não quer morrer, a única forma de nos livrarmos da morte eterna é se nos submetemos à vontade do Senhor, é crendo no Senhor, é crendo em Jesus Cristo. Jesus é a solução de todo pecado, Jesus é a solução para a morte. Jesus, quando se deparou com o seu amigo Lázaro morto, foi ele mesmo que convidou Lázaro do túmulo da morte para que mais uma vez voltasse a viver. Jesus, quando se deparou com o seu amigo Moisés morto, Jesus o ressuscitou. Somente em Jesus nós encontramos vida plena, somente em Jesus nós encontramos a cura para os nossos pecados.
Nós hoje precisamos nos submeter à vontade e à condução do nosso Salvador Jesus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 3 do livro de Zacarias, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. A primeira delas: quando nós nos deparamos com o pecado e nos voltamos para Deus, Deus nos perdoa. É Satanás que nos acusa, é Satanás que nos condena, é ele que quer o nosso mal, ele quer destruir a nossa vida, ele cria inúmeras ciladas na nossa caminhada para que nós possamos cair. Somente aqueles que andam ao lado de Deus, se asseguram no braço do Senhor, é que conseguem alcançar a vitória. Hoje é o dia que nós temos que andarmos seguros ao lado do nosso Deus. A Bíblia mesmo nos adverte que ele ruge como um leão, procurando devorar os filhos do Senhor. Mas aqueles que andam ao lado de Deus estão protegidos, estão seguros e alcançarão a vitória. A segunda grande verdade que nós encontramos aqui nesse capítulo: nós temos que assegurar a nossa fé, que todo perdão nós só encontramos no Senhor. É Ele que nos purifica, é Ele que nos salva, é Ele que molda a nossa trajetória. Não há salvação em nenhum outro. Somente em Jesus Cristo é possível um pecador encontrar a vida eterna. Aquele que está salvo em Jesus Cristo vive uma vida de obediência. Deus não salva ninguém para que esse ser humano viva no pecado. Quando Deus salva alguém, Ele o salva para que esse possa viver em fidelidade ao Senhor. Não sei se nessa manhã você compreende o que o céu espera de cada um de nós, porque a Bíblia nos fala que Deus disse o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus esperava e Deus espera que todos os seres humanos que vivam nessa terra vivam e entendam que o amor de Deus é tão imenso para conosco, que Ele permitiu que o seu único Filho morresse morte de cruz para nos trazer a salvação. Em resposta a esse grande amor, nós temos que amá-lo cada vez mais, nós temos que entregar a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala: renuncio o meu eu para viver a vontade do meu Deus. É o que nós temos que fazer a cada manhã, a cada dia da nossa caminhada. Hoje, Deus nos faz um convite: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós de fato queremos encontrar alívio dos nossos fardos, do nosso peso do pecado, nós temos que nos voltar para Deus, nos colocar em suas mãos e receber a bênção do Senhor, que somente Ele pode fazer isso por nós. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, aceita a nossa confissão, o nosso pedido de perdão, permanece ao nosso lado. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.